Afinal, o Pedrinho é digno de pena de tudo isso que está acontecendo com ele no Vasco? O que o pessoal deve pensar? O que o torcedor vascaíno deve pensar? Ter pena ou não? Ou ele tá merecendo mesmo, ele merece ser chacota, merece ser zombado, merece ser cobrado, igual tá sendo cobrado agora, passar vergonha, a vergonha nacional, igual o Pedrinho tá passando. Porque isso é uma humilhação. O cara é presidente de um clube e não pode fazer nada, não pode nem falar a respeito de algumas coisas que ele queria falar. O cara tenta ajudar na contratação, não pode dar a opinião dele. O cara, se ele achar alguma coisa que ele deve falar que vai contra a 777, ele não pode falar. O cara é proibido de falar. Ou seja, o cara praticamente está sendo um fantoche, o cara é uma marionete ali dentro do Vasco. E isso tem feito com que muita gente zombe do torcedor vascaíno, principalmente os mulambos, os rivais. E Pedrinho, como consequência disso tudo, largou um emprego estável que tinha na Globo de comentarista, ganhando, se eu não me engano, 150 a 200 mil. Eu estou dando uma hipótese aqui do salário, mas era um salário bom, estável. O cara tinha uma vida estabilizada, tranquila e ainda era elogiado lá nos comentários que ele fazia de futebol. Como é que o cara larga um emprego bom desse, um emprego remunerado, para poder ser presidente do Vasco e virar chacota da noite pro dia? O cara marca uma coletiva e nessa coletiva ele fala que não pode falar. Para que o cara vai marcar uma entrevista, uma coletiva, sabendo que não pode falar nada, e agora virou chacota nacional mais ainda? Ou seja, e ainda deve estar tomado mais um esporro da 777. A 777 está humilhando com esse cara, acabando com o cara. Por que ele veio tentar ser presidente do Vasco se ele não pode bater de frente? Ou seja, Pedrinho é um mundo mole, Pedrinho é um mundão. Infelizmente tem que falar isso. O cara também é apoiado por Júlio Brandt, já apoiado também por gestão de Salgado, do Osório. Praticamente um candidato escolhido por eles mesmos. A Globo apoiando, falando que o Vasco está indo bem, que está fazendo ótimas contratações, gastando milhões. O time dá um lixo, o time dá uma vergonha. A humilhação, a última que passou agora, perdeu o jogo contra o Nova Iguaçu, e dos 3 jogos levou sufoco em todos contra o Nova Iguaçu, os últimos jogos contra o Nova Iguaçu. O clube é uma tristeza, o clube está definhando aos poucos, e todo mundo está vendo que essa empresa está acontecendo com ela lá fora, no estrangeiro, e isso vai refletir aqui no Vasco, porque quem vai colher o pior de tudo isso vai ser o Vasco. Se essa empresa falir, quem que vai levar ferro é o Vasco. Então, infelizmente, eu tenho pena do Pedrinho, sim, pena dele. E eu acho que o Pedrinho não vai durar muito tempo nesse cargo do Vasco. Ele vai sair, ele não vai aguentar a pressão. A pressão é muito grande em cima dele no Vasco. Então, o cara deve ter arrependido, deve ter pensado, porque eu fui largar meu emprego na Globo, um emprego bom que eu tinha, para poder assumir o Vasco da Gama aqui agora. O cara falou que ia abrir contrato, ia fazer isso, ia fazer acontecer, ia fazer milagres dentro do Vasco. Agora tá vendo a realidade. O Vasco não é para os fracos. Infelizmente, Pedrinho, se deu uma bola fora nessa aí, virou chacota nacional.